Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje? Então, eu vou pedir que vocês peguem a apostila de português, a nossa apostila vermelha, certo? Lá na página 64. O que vocês vão fazer? Na página 64, nós vamos iniciar uma nova unidade, a unidade 3, que diz o seguinte: é preciso respeitar. A imagem mostra um ônibus, certo? Com várias pessoas, gestantes, idosos, crianças, jovens, pais, vários tipos de pessoas dentro desse transporte público. Você já andou de ônibus? Todas essas perguntas que a prof fazer, vocês vão respondendo para vocês mesmos, certo? Então, a prof vai questionar vocês. Vocês já andaram de ônibus? Como foi andar de ônibus? Vocês gostaram? Observem ali na imagem que tem ao lado dos assentos ali, tá escrito assentos preferenciais. O que será que aquela plaquinha quer dizer? Observem que na plaquinha, na primeira figura ali, indica que aquele assento é especial para cadeirantes, a segunda idosos, a terceira gestantes e a outra com uma pessoa com criança no colo. Então, essas plaquinhas, onde tem essas plaquinhas no ônibus, vocês não podem sentar se vocês não se encaixarem de acordo com a figurinha, certo? Porque ela é destinada a idosos, cadeirantes, gestantes, enfim, certo? Por que a gente precisa respeitar esses assentos especiais? Por que será? O que vocês acham? Virando a página, tem um textinho que diz o seguinte: o mestre mandou. Acompanhe a leitura lá na página 66. Que tal brincar com os colegas? Nesta brincadeira, todos ficam em pé e seguem os comandos do mestre, que sempre começam assim: o mestre mandou. Quem se atrapalhar vai se sentar, mas volta a brincar na próxima rodada. Número 1. Para brincar do mestre mandou, você deve respeitar algumas regras. Quais são as principais regras desse jogo? Então, qual será que é as principais regras para poder brincar do mestre mandou? Precisa o quê? Se o mestre mandou, eu preciso o quê? Obedecer o que o mestre mandou. Só assim eu vou conseguir participar e jogar o jogo com os outros, certo? Número 2. Agora veja na página seguinte a reprodução da capa de um gibi. Você conhece esses personagens? Quem são eles? Ali, ó, na capa de gibi, diz o seguinte: a turma da Mônica, educação no trânsito não tem idade. O que será que a turma da Mônica está fazendo ali? Está conscientizando a educação do trânsito, certo? Está conscientizando as pessoas da importância de ter consciência na hora de dirigir o veículo, certo? Número 3. Você vê alguma lição entre o assunto respeito e a capa do gibi? Qual será que é? O que vocês identificam? Será que tem alguma ligação o respeito e a capa do gibi? O que vocês acham? Ali a gente já leu a capa, agora podem virar lá na página 68. A página 68 e a página 69 serão as atividades de hoje, certo? Lá na página 68 diz o seguinte, na número 1. Volte à página 67 e circule na capa.
o nome da turma de personagens que aparece na história desse gibi. Voltem lá e circulem. Depois vocês vão circular o título do gibi. E depois o nome da editora. Após isso, na número 2, vocês vão copiar o título do gibi naquele espaço ali, certo? Na número 3, vocês vão observar o gesto do guarda de trânsito. Esse gesto que ele está fazendo, o que ele quer dizer com esse gesto, certo? Vocês vão assinalar qual é a correta marcando um X. Na número 4, vocês vão conversar. Ali diz para conversar com os colegas. Como vocês não estão reunidos, você conversa com o papai, com a mamãe e com o teu irmão. Sobre a questão a seguir. Letra A. O que você entendeu desse título? Letra B. Por que se diz que educação no trânsito não tem idade? Letra C. As crianças não dirigem, então será que as regras de trânsito também valem para elas? Explique. E letra D. O título combina com a imagem? Por quê? Todas essas perguntas vocês vão discutir com seus pais, seus irmãos, enfim, com quem estiver na casa, certo? Não precisa responder nada ali, é só responder oralmente. Número 5. Pela leitura da capa, esse gibi trata-se de qual desses assuntos? Forma de chegar à escola, regras de trânsito, como ser educado com os amigos. Vai marcar X na alternativa correta. Na número 6, com a ajuda do professor, escreva as regras de cada grupo de personagens que está seguindo. Então, vocês vão descrever. Os veículos, eles estão o que ali? O que será que os veículos estão fazendo? Vocês vão colocar ali que eles estão parados, que eles estavam respeitando a faixa. E os motoristas, eles estão usando o que para se proteger? Tem que colocar tudo ali naquele espaço, certo? Ali embaixo, as crianças, elas estão fazendo o quê? Atravessando a rua em que lugar? E o guarda de trânsito está fazendo o quê? Sinalizando para as crianças fazerem o quê? Atravessarem a rua, né? Então, vocês vão anotar essas coisinhas ali com a ajuda do papai, porque daí a prof explicou, mas precisa do papai para ajudar e da mamãe, certo? Número 7. Pela capa, você sentiu vontade de ler o gibi? Por quê? É uma resposta pessoal, vocês podem estar fazendo, certo? Ali tem uma tirinha que está explicando as capas de gibis. Elas têm a função, então, de dar informações ao leitor e despertar nele o interesse em ler a história. Então, se a capa do gibi é bonita, bem ilustrada, chama atenção, o leitor vai querer saber da história, certo? Então, isso é muito importante, uma capa bem elaborada, ilustrada. Além da imagem relacionada, as histórias costumam aparecer